Amor, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu quase falei para ela que não. E até por esses dias eu estava ainda tremendo e falando assim, será que eu vou, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, irmãos? A gente prega, mas a gente não tem aquela sabedoria, né? Mas aquilo que o Senhor fala no meu coração, eu sempre procuro trazer para os irmãos, né, aquilo que Deus coloca no meu coração, sem, né, ficar falando aquilo que o Senhor não falou, né, irmãos? Isso é muito importante. E eu estava meditando nessa palavra, irmãos, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu até tentei mudar, mas eu falei, eu vou continuar nessa palavra. E o Senhor vai falar, o Senhor vai encaminhar tudo. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles tinham uma escolha a fazer. Eles estavam ali na província da Babilônia, cujo rei, né, rei Nabucodonosor, ele fez ali aquela estátua de ouro muito grande. Os irmãos forem ler esta passagem, é muito bonito, irmãos. É algo maravilhoso do que o Senhor fez. Legal. E ali, irmãos, o que me chama a atenção é o poder de Deus. Aleluia. Através dessa mensagem. O que Deus fez naquele tempo, naquele momento ali onde estava aquele rei, onde estava aquele povo. O que o Senhor fez ali, irmãos, é maravilhoso. E aí, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali na província da Babilônia. E ali havia um decreto, irmãos, que o rei Nabucodonosor fez. E o decreto era que toda língua, toda nação tinha que se prostrar diante da estátua que o rei tinha levantado. E se por um acaso, irmãos, eles não fizessem isso, se por acaso eles não obedecessem o decreto, a palavra do Senhor diz que seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Aleluia. Era um decreto, irmãos. Eles tinham que obedecer aquele decreto que o rei tinha feito. Toda língua, toda nação tinha que se prostrar diante da imagem que foi levantada, né? A imagem de ouro. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que eu imagino assim, muita gente. Eu imagino aquele povo, como diz a palavra do Senhor, toda língua, toda terra, toda nação ali. E quando eles ouviam o som, né, dos instrumentos musicais, aquele povo se dobrava e adorava a estátua que o rei levantou. E eu imagino, irmãos, que no meio daquela multidão toda, 3 homens ficaram de pé. Aleluia! Aleluia! 3 homens permaneceram de pé. Aleluia. E aquele povo tudo de joelho, adorando aquela imagem que o rei tinha levantado, uma imagem muito grande de ouro. Todos se dobraram diante daquela imagem. E o que me chama a atenção, irmãos, que aqueles homens, eles estavam ali, não era o país deles, não era a cidade deles, mas aonde eles estavam adorando o Deus deles. Aleluia! Aonde eles estavam, por onde eles andavam, eles serviam o Deus deles, o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Aonde nós formos, nós devemos servir e adorar ao nosso Deus. Não importa se há um decreto, não importa o que há. Nós devemos continuar adorando o nosso Deus. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que os caldeus vieram e falaram para o rei, olha, rei, tem um povo, tem 3 homens ali que eles não fizeram caso de ti. Eles não adoram a imagem que o Senhor fez. E o rei, irmãos, ele se enfureceu com aquilo. E ele falou assim, não, tragam estes homens até mim. Porque é um decreto, todos têm que obedecer. Irmãos, mas aquele que serve a Deus tem que permanecer fiel em todos os lugares. Não importa onde você estiver, você precisa permanecer fiel ao teu Deus. Aleluia. É na escola, é no trabalho, em qualquer lugar. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E ali, irmãos, nos diz a palavra do Senhor que o rei manda trazer aqueles homens. E eles ficam diante do rei. E naquele momento, irmãos, o rei olha para eles e pergunta, é de propósito que vocês não adoram a imagem que eu levantei? É de propósito que vocês não adoram a imagem que eu fiz?
Aleluia. E eles disseram, não é de propósito, mas nós não vamos se prostrar diante desta imagem. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que nos livra da fornalha. Ele é o Deus que nos livra da sua mão, ó Rei. Aleluia. Irmãos, eles tinham confiança no Deus que eles serviam. Porque chegar para o rei e falar, olha rei, nós não vamos se prostrar, sabendo que tinha uma fornalha esperando eles, sabendo que era a morte. Aleluia. Tem que ser muito fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem que ser crente, irmãos. Tem que ser fiel a Deus para falar, olha, eu não vou servir a outro Deus senão ao meu Deus. Não importa se existe fornalha, não importa o que existe, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que o rei se enfureceu com aquilo e disse, olha, manda aquecer essa fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E lá foi, irmãos, foi aquecida 7 vezes mais. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O rei manda que um dos seus melhores homens ali peguem Sadraque, Mesaque e Abednego e ali coloquem as suas túnicas, as suas vestes, o seu chapéu, todas as suas vestimentas, atem as suas mãos, né? Amarrem as suas mãos e lançassem eles dentro da fornalha. Irmãos, muita gente vendo, muita gente olhando, né? O povo estava tudo ali observando, vendo aquilo. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que manda o rei trazer Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha para serem lançados dentro. E como o fogo estava muito mais aquecido do que se costumava a ser aquecido, aqueles homens, irmãos, que estavam com eles ali na porta da fornalha para lançarem eles caem lá dentro e são consumidos. Não sobra nada. Aleluia. Glória a Deus. Ô Senhor. E ali, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego caem juntos com aqueles homens. E nos diz a palavra do Senhor que todo mundo ali olhando, esperando, né, que eles fossem consumidos pelo fogo. Só que, irmãos, quando nós servimos um Deus poderoso, aleluia, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós falamos, olha, Senhor, eu estou aqui, eu sou pequeno, eu sou falho, mas eu quero te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, e eu sei, Senhor, que aonde eu for, o Senhor vai comigo. Aleluia. O Senhor está conosco, aleluia. E ali, irmãos, nos diz a palavra do Senhor que eles caem lá dentro da fornalha. Aleluia. E o rei ali sentado, observando, olhando. E nos diz a palavra do Senhor que o rei fala para um dos seus homens ali, mas eu não lancei 3 homens. Eu lancei 3 homens ali dentro. E por que eu estou vendo 4 homens andando de um lado para o outro? Por que eu estou vendo 4 homens e não 3? Eles não estão queimando, eles estão andando de um lado para o outro. Aleluia. Eles estão andando de um lado para o outro. Aleluia. Há um 4º homem lá dentro. Há um 4º homem dentro da fornalha que eu não lancei lá. Aleluia. Há um 4º homem andando de um lado para o outro com aqueles homens. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor diz para nós nesta noite? Escolha a fornalha. Aleluia. Escolha a fornalha. Sabe por quê? Porque eu vou estar lá com você. Dentro da fornalha. Eu vou estar caminhando com você dentro da fornalha. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que mandou que saíssem aqueles homens lá de dentro. Mandou tirar eles de lá. Irmãos, pare, feche os teus olhos e comece a imaginar a grandeza do Deus que nós servimos. A
não havia cheiro de fumaça. Aleluia. Que nenhum fio de cabelo da sua cabeça se queimou. Eita, glória. Que não tinha nada de fogo, de fumaça naqueles homens. Porque eles escolheram Jesus. Eles escolheram adorar a Deus. Eles escolheram a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. Irmãos, porque se eles estivessem escolhido adorar a imagem, você acha que Deus estaria com ele? Você acha que Deus estaria com eles? Porque, irmãos, eles estavam num lugar diferente. Eles podiam olhar um para o outro e dizer assim: olha, o nosso pastor não está aqui, o nosso dirigente não está aqui, vamos adorar rapidinho a estátua que o rei levantou, porque ninguém está vendo, ninguém está olhando, porque daí se nós adorar bem rápido, ninguém vai ver, mas nós não vamos ser lançados dentro da fornalha. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, mas eles escolheram a fornalha. Aleluia, Jesus. Eles escolheram a fornalha. Verdade, Jesus querido. Eles escolheram o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Glória a Deus. Eles Aleluia, meu escolheram Pai. ficar Tu és com fiel, Senhor. Jesus. Glória a Eles Deus. escolheram esse Deus que cura, esse Deus que liberta. Eles escolheram a fornalha, o fogo, mas eles sabiam que o Deus que eles serviam estaria com eles. Eles escolheram o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que livra da depressão. Eles escolheram esse Jesus que você está aqui nesta noite, que você escolheu. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor pergunta para você nesta noite: o que você tem escolhido? Aleluia. Aleluia. O que você tem escolhido? Ficar com Jesus ou ficar no mundo? Deus maravilhoso. Você tem escolhido Só a o Senhor é fornalha Deus, Pai. ou se prostrar diante da estátua? Aleluia. Você tem escolhido esse Deus que faz milagres, esse Deus que cura, que liberta, que transforma, que livra o homem da fornalha, do fogo, que livra o homem dos leões, que abre o mar, que faz milagres, que opera, que cura, que salva, que liberta. Aleluia. Porque você tem escolhido nesta noite, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aqueles homens, irmãos, escolheram ficar com Jesus. Aleluia. Eles escolheram a melhor parte. Aleluia. Eles escolheram, irmãos, mesmo sabendo que eles iam ser lançados dentro da fornalha. Mesmo sabendo, irmãos, que eles seriam totalmente consumidos pelo fogo, que não sobraria nada, aleluia. É verdade. Aleluia. O que você tem escolhido? Aleluia, Jesus. O que Tu você és tem maravilhoso, escolhido? O Jesus. Senhor te pergunta nesta noite: o que você tem escolhido? Eu tenho um fardo leve para você. Eu tenho um fardo leve, aleluia. O que você tem escolhido? Você crente, você que não é crente, o que você tem escolhido? O Senhor te pergunta nesta noite: o que você tem Aleluia, escolhido? Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eles poderiam ter adorado, porque, ao meu ver, não tinha ninguém ali que conhecia eles. Como se diz, não tinha o meu pastor, o meu dirigente. Então eu poderia me prostrar rapidinho. Ninguém ia ver, pelo menos eu não ia ser lançado dentro da fornalha. Mas não, eles escolheram Jesus. Aleluia. Eles escolheram a presença de Jesus na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles prosperaram naquele lugar. Aleluia, O Jesus. rei fez com que eles prosperassem ali na província da Babilônia. Eles prosperaram. O Aleluia, Jesus. Senhor estava com Eu eles. creio, Porque, aleluia. irmãos, eles não negaram o Senhor. Eles permaneceram de pé dizendo: nós não vamos nos prostrar diante desta imagem, dessa estátua. Nós vamos permanecer de
pé, porque o Deus que nós servimos é maior. O Deus que nós cremos há de nos livrar da fornalha de fogo. Aleluia. Eu não sei, irmãos, qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei a sua dificuldade. Eu não sei qual é a fornalha que você está passando. Eu não sei quantas vezes a sua fornalha foi aquecida. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua dor, a tua angústia. Mas o meu Deus, o quarto homem, está aqui dizendo para você nesta noite: escolha o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Aleluia. O meu fardo é leve. Aleluia. O meu fardo é suave. Aleluia. O meu fardo é leve. O Senhor é o Deus que preenche o vazio da alma. O Senhor é o Deus que preenche o vazio lá de dentro, que somente Ele pode preencher. Mas o Senhor diz para você nesta noite: você precisa escolher ficar comigo. Aleluia. Você precisa escolher estar na minha presença. Aleluia. Você precisa escolher muitas das vezes a fornalha. Porque sabemos, irmão, que se nós escolher ficar com Jesus, Ele vai estar conosco, Ele vai caminhar conosco, Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai estar presente conosco, Ele vai estar juntinho de nós, Ele vai estar lá dentro da fornalha conosco, Ele vai estar lá a hora que você mais precisar, o Senhor vai estar lá. Mas nós precisamos escolher, nós temos uma escolha a fazer. O Senhor diz para você: escolha a boa parte, escolha a minha presença, escolha estar comigo. Não importa a fornalha, não importa a luta, não importa o desespero, vem para o Senhor, vem para Ele, porque Ele tem um fardo leve para você carregar. Irmãos, quando nós não temos Jesus, a nossa vida é triste, irmãos. A nossa vida é angustiada, irmãos. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 10 anos, minha mãe faleceu. E eu, irmãos, ali a gente vivia num lar totalmente destruído. Totalmente destruído. Sabe o que é um lar destruído? Aonde minha mãe se casou com um homem que bebia. E aquele homem se transformava. Ele se transformava, ele batia na minha mãe, ele batia em mim. Era um lar destruído. Por isso que eu digo para você: escolha Jesus. É a melhor escolha. É a melhor escolha. Por que você ainda não escolheu Jesus? Ele é a melhor escolha para você. Irmãos, pensa num lar destruído. Pensa numa vida miserável. Não tínhamos paz. Não tínhamos um minuto de paz. Quando eu achava, irmãos, que nós ia ter um pouquinho de alegria, aquele homem se transformava e batia na gente, batia na minha mãe. E nós não tínhamos Jesus. Por isso que eu digo para você que quando você vem para Jesus, o fardo se torna leve. É verdade. Aleluia. Se torna gostoso, mesmo tendo luta. Mesmo tendo angústias, se torna leve. Aleluia. Glória a Deus. Se torna leve. Aleluia. E eu me lembro, irmãos, que quando a minha mãe morreu, eu somente com 10 anos, irmãos, eu olhei para um lado e para o outro e pensei: e agora? O que eu vou fazer? Se a única pessoa que eu tinha na minha vida se foi, com 10 anos, uma criança. E a minha tia era crente, irmãos. O Senhor tocou no meu coração para mim falar um pouquinho sobre isso, irmãos, o que Deus fez na minha vida. E ali, irmãos, a minha tia crente sempre pregou para minha mãe, sempre pregou para nós. E a gente sempre dizia que não queria, que esse negócio de crente, esse negócio de usar saia, esse negócio de... Não, para nós não. Minha mãe é uma pessoa muito vaidosa, irmãos, muito, muito. Mas o fardo era pesado, era muito pesado. Ela conhecia, escutou de Jesus, ouviu falar de Jesus,
Mas o que ela pensava? Eu sou nova. Eu sou nova, eu vou curtir a minha vida, eu sou bonita, eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar enquanto eu estou viva, enquanto eu sou jovem. Aleluia. Irmãos, não há tempo de aproveitar nada. Não há tempo de curtir a vida. É tempo de nós escolher Jesus. Aleluia. É tempo de nós escolher estar aqui. Aleluia. E eu, irmãos, eu dizia, eu jamais quero morar com essa tia porque ela é crente. Eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou ser crente. Eu não quero usar aquela saia, não cortar o cabelo e tantas outras coisas. Eu nunca. Mas, irmãos, teve um dia que a minha mãe apanhou muito daquele homem. E eu era criança, mas eu tinha muita cabeça, irmãos. E eu mesma dava conselhos para ela e dizia, mãe, pelo amor de Deus, larga esse homem, não adianta. E, irmãos, resumindo, quem sabe um dia eu venho e conto tudo, né? Nos detalhes. Mas resumindo, irmãos, aquele homem bateu nela, judiou dela, fez de tudo. E ali, irmãos, eu saí lá para fora, como eu lembro como se fosse hoje, eu saí para fora e eu olhei para o céu e falei, sim, existe um Deus aí mesmo, que minha tia fala, que a minha tia prega. Então eu quero que o Senhor me leve, que o Senhor me mate, porque eu não aguento mais essa vida. Irmãos, quando não tem Jesus, o fardo é pesado. Verdade. É doído, você não ter paz, você não ter alegria. Mas depois que eu encontrei Jesus, irmãos, o meu fardo se tornou leve. Aleluia. Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. A angústia saiu, a dor saiu, sabe aquela angústia de perder alguém? Sabe, aquele vazio dentro da alma saiu, porque Jesus entrou na minha vida. Oh, glória a Deus. E ali, irmãos, eu saí para fora, olhei para o céu e falei assim, se existe um Deus aí que a minha tia fala, então que o Senhor me leve, porque eu não aguento mais ver essa situação, eu não aguento mais ver minha mãe apanhar, eu não aguento mais tudo que a gente passa. Irmãos, na madrugada desse dia, o Senhor levou a minha mãe. Na madrugada desse dia, o Senhor levou a minha mãe. Ela era uma pessoa jovem, ela tinha 29 anos. O Senhor levou ela. E eu não entendi, irmãos. Eu não entendi. E o que aconteceu? Tive que morar com a tia que era crente. E ali eu conheci Jesus. Oh, glória. Ali eu conheci o Senhor, eu me batizei. E eu fui conhecendo, sabe? E ali eu fui entregando o meu coração para Jesus. E ali eu fui vendo que o fardo que eu tinha com Jesus era diferente. O fardo que eu tinha lá, naquele lar destruído, naquele lar onde não tinha paz, onde aquele homem alcoólatra batia em nós, onde não tinha um pingo de sossego, se tornou diferente. Aleluia. As coisas começaram a mudar. E eu me lembro, irmãos, que eu comecei a ir na igreja. Comecei a conhecer Jesus. E de repente, irmãos, o Senhor começou a falar comigo dizendo, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi, eu tirei algo que você amava para que você estivesse aqui. Aleluia. Então, irmãos, eu não sei de que maneira o Senhor vai te trazer. Eu não sei de que maneira você está aqui hoje. Mas eu sei uma coisa, eu tenho para te dizer. É a coisa mais maravilhosa do mundo. É estar na presença do Senhor. É a coisa mais maravilhosa do mundo, estar na presença do Senhor. Sabe, aquela angústia, aquela depressão, sabe, aquele medo de... Irmãos, por muitas vezes eu tentei me matar, porque eu pensei, o que eu vou fazer sem minha mãe? O diabo, irmãos, colocou no meu coração no dia que ela faleceu para mim, ir lá a gente estava no hospital, e eu olhei na janela, o diabo falou, pula daí. E eu peguei uma cadeira, irmãos, para pular, porque o diabo falou assim para mim, se você pular, você vai ficar com a tua mãe. Mas
eu não sabia o que o Senhor tinha na minha vida. Aleluia. Eu não sei porque eu estou contando isso, mas quem sabe tem pessoas que precisam ouvir. Quem sabe o seu lar está destruído. Quem sabe o seu lar estava que nem o meu, destruído, alcoólatra, depressão, ansiedade, angústias. Mas o Deus que cura a depressão, que tira a ansiedade, o Deus que liberta, o Deus que transforma, está aqui nesta noite. Abre o teu coração, deixa Ele entrar e limpar essa depressão, deixa Ele limpar essa angústia, deixa Ele limpar essa ansiedade do teu coração. Aleluia. A palavra do Senhor diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, e eu me lembro que naquele dia que eu fui para pular da janela, era bem alto, não ia sobrar nada. Ali minha tia veio e me catou assim e falou: vamos para lá que o médico quer ver você. Irmãos, eu ia pular, sabe? Aquela angústia, mesmo sendo criança, aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento que eu procurava alguma coisa para aliviar a minha alma e eu não encontrava. E eu só fui encontrar quando eu encontrei Jesus. Aleluia. Eu só fui encontrar a paz e o alívio e tudo que eu precisava. Eu só fui encontrar em Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite dizendo para você: faça uma escolha. Escolha o meu fardo, porque é levinho. Aleluia. Escolha a minha presença, que é maravilhosa. Escolha estar comigo, porque eu vou estar com você onde você for. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso nós poder estar na presença do Senhor. Hoje, irmãos, a minha casa tem paz. Hoje o meu lar tem paz. Hoje o meu fardo é leve. Hoje eu posso dizer para você que eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Aleluia. Hoje eu posso dizer para você que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes o Senhor me livrou de abusos, porque minha mãe saía nas madrugadas para os bailes e me deixava dentro de casa trancada. E uma vez, quando ela estava no baile, foram 2 homens lá na porta. Nós morávamos numa casa de madeira. E os irmãos devem saber, sabe aquelas casas de madeira onde tem aquelas tramelinhas, pastor? Aquelas tramelinhas assim, coloca um preguinho, uma casa muito simples, a janela de madeira, tudo muito simples. E eu estava lá, irmãos, e minha mãe estava nos bailes. E eu ali sozinha, quietinha. De repente, eu escutava, tentando arrombar a porta. E eu escutava eles falar assim: a mocinha tá sozinha e agora a gente vai pegar ela. E a gente vai fazer o que quiser com ela. Irmãos, aquela tramela, pastor, começava a tremer. Aquele preguinho, irmãos, começava a querer sair. E eu ali, irmãos, segurando um quadro de uma imagem, dizendo: não deixe esses homens entrar. Mas mal sabia eu que havia um Deus que cuidava de mim. Mal sabia eu que aquele quadrinho não estava fazendo nada por mim. E aqueles homens forçavam a porta, irmãos, dizendo: a mocinha está sozinha, nós vimos a mãe dela sair. E eu escutando, irmãos, e eu ali chorando e falando, né? E o Senhor me guardou. Pare e pense do que o Senhor já te livrou, do que o Senhor já te guardou, de tantas coisas que Ele fez para você. E ainda você não tomou a decisão. Você ainda não tomou a decisão de estar na presença dEle. O que você está esperando para correr para Jesus? E de repente, irmãos, quando eu achei que agora aqueles homens iam realmente entrar, na verdade agora eu sei, aqueles homens falaram: meu, vamos embora, e saíram correndo do nada, irmãos. Não sei o que eles viram, ou melhor, eu sei, o meu Deus não deixou eles entrar. Aleluia. Quem sabe um dia a gente vem, né, irmãos, de novo, se a irmã quiser, para contar, sabe, irmãos, tudo o que
Deus fez na nossa vida, porque foi coisas maravilhosas. Hoje eu entendo que quem cuidava de mim não era aquele quadrinho daquela imagem, mas era um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus majestoso. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo Ele vai fazer por você. Lembra de onde Ele te tirou, o que Ele fez por você, para você estar aqui hoje. E eu nunca vou esquecer, irmãos, o que o Senhor fez por mim. Por isso eu estou aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Muito simples, mas aquilo que o Senhor, né, colocou aqui dentro, eu transmiti para os irmãos. E se houver alguém com tristeza, com angústias, com ansiedade, com depressão, o Senhor fala, entrega tudo para mim. Aleluia. Confia em mim. Aleluia. Que eu sou o Deus que preenche o vazio da alma. Aleluia. E quando minha mãe morremos, o Senhor preencheu o vazio da minha alma. Eu achava que não ia suportar, mas o Senhor falava comigo que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Por isso eu estava ali ainda. Em vez de Ele tirar a minha vida, como eu tinha pedido para Ele, Ele falou, não, quem vai é sua mãe, mas você vai ficar. Aleluia. Então, irmãos, às vezes Deus vai te colocar dentro de fornalhas que você vai olhar e vai dizer, não, mas tá certo isso. E lá no final você vai entender o que o Senhor tinha na sua vida. Era grande. Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé.